Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite. Essa atividade que estava no Moodle lá, eu estou meio quebrando a cabeça pelo seguinte: eu não sei se é mais ou menos parecido com uma atividade que o professor postou referente a como ligar o motor trifásico. Não sei se tem algo a ver, você entendeu? Você Se fala a tem atividade fundamento. de hoje, da aula de É, hoje. é a atividade que está no Moodle. Ah, tá. Depois a gente dá uma olhada lá e eu explico para vocês como é que é para fazer. Aí eu fiquei na dúvida pelo CAD Simon ou pelo FluidSim. O FluidSim, ele é um software, eu acho que ele tem um pouco mais de recurso que o CAD Simon. Só que da minha visão, eu trabalhando com o CAD Simon, eu me adaptei melhor do que o FluidSim. Ok, Thiago, depois a gente dá uma olhada lá no Moodle, daí a gente vê a atividade certinho que você está fazendo referência, tá? Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai continuar a nossa aula, tá? A aula da semana passada foi no IF, na verdade não foi uma aula nova, foi somente uma aula de prática em relação àquilo que já foi trabalhado aqui na teórica, né? Na primeira aula prática no laboratório de automação que teve, a gente trabalhou a parte de eletropneumática e essa semana passada, quando a gente esteve no IF novamente, a gente trabalhou o acionamento de motores elétricos. Então, as duas atividades a gente já tinha visto aqui pelo conteúdo teórico, mas como abriu esse espaço para aula presencial, né, a gente acabou fazendo aquilo que a gente já viu aqui, tá, nesse ambiente virtual. E hoje a gente vai continuar o conteúdo sobre CLP. Na aula passada fiz uma apresentação básica sobre CLP, falando o que vem a ser o equipamento, como que ele é constituído, quais são os tipos de CLP que nós temos, quais são as linguagens de programação, tá? E hoje a gente vai focar na linguagem Ladder e ver como que é o seu funcionamento. Vou apresentar também um programa de simulação, tá? Não é obrigatório utilizar esse programa, mas vou estar disponibilizando para vocês e a gente vai ver hoje um básico sobre Ladder, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Vou abrir aqui a página do IFSP. Vamos começar falando sobre o simulador aqui. Ok. Controle e automação. Pessoal, então aqui, ó, introdução ao CLP, tá? Foi nossa última aula aí, teórica, né? E hoje a gente vai falar sobre a linguagem Ladder, tá? Eu acredito que o Thiago deve estar fazendo referência pela forma como ele fala sobre essa atividade que está aqui dentro da linguagem Ladder, né? Dentro do campo de linguagem Ladder, tá? Então aqui eu já deixei postada a atividade. Essa atividade, na verdade, é para ser desenvolvido dentro com a linguagem Ladder, né? É para ser desenvolvido com a linguagem Ladder. Então, na verdade, todas essas informações que tem aqui vai ser tudo utilizado numa simulação, tá? Não vai ser realizado o acionamento de um motor pelo esquema de um motor realmente, tá? Vai ser realizado através da linguagem Ladder, como se estivesse acionando um contator que estivesse ligado na saída do CLP, tá? Então já deixei a atividade postada, tá? Para fazer essa atividade, pessoal, vocês vão utilizar a linguagem Ladder. No caso, o programa que eu deixei aqui disponível para vocês, tá?
seria o Tweet Suite, tá? O programa Tweet Suite. Pode ser utilizado outros programas também. Você pode utilizar o clique da VEG. Se você tem o programa do CLP da Siemens, pode ser também, tá? Não tem restrição ao programa que você vai utilizar, tá? O importante é que seja trabalhado na linguagem Ladder essa atividade, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu deixei aqui o link, na verdade, o link para esse software, tá? Ele é gratuito. Você pode trabalhar sem fazer, como fala, registro nele. Se você trabalhar sem registro, ele vai durar 30 dias, tá? E aí, tipo assim, para você fazer registro, você entra, na própria página do programa, ele te dá o link para você fazer esse registro, tá? Mas para o tempo da nossa aula aqui vai ser tranquilo. Esse programa é da Schneider. No caso, a versão que eu abaixei, tá? A versão que eu abaixei aqui foi essa daqui. Deixa eu pegar e circular aqui, pessoal. Eu abaixei essa daqui, ó, de 70 megas, tá? Abaixei a 2.1, versão 2.1, 70.4 megas, zipado, tá? E aí, depois que você abaixa o programa, você vai escolher a pasta onde que você vai querer colocar. No caso, eu salvei aqui dentro de Koan. Aí eu peguei e salvei aqui dentro, tá? Mandei descompactar essa pasta. E aí ela gerou esse arquivo aqui, ó. Deixa eu... Beleza. Então, vocês verem que tá aqui a parte 1, tá? No caso, você pode clicar sobre a parte 1, não fiz o descompactamento da parte 2, nem da parte 3, somente com a parte 1 já está funcionando, fiz poucos testes, mas aparentemente está ok, tá? Então, você dá um duplo clique sobre a parte 1 e ele vai começar o processo de instalação, tá? Deixa eu ver essa pasta aqui, eu só estou curioso para saber. Aqui, ó, tem o setup, no caso que quando você aperta aqui, eu acho que ele gera esse arquivo, daí você vem aqui em setup, nessa opção, tá? Mas não é complicado não. E aí você consegue fazer a instalação dele, tá? Ele instala sozinho, só vai dando próximo, só cuidado aonde você está, como fala, salvando o seu programa para você conseguir acessar ele novamente. Né? Foi criado um atalho aqui na minha página principal, tá? Do Tweet Suite. Tem gente que gosta de trabalhar também com um clique da VEG, tá? Se quiser trabalhar, pode trabalhar. A nomenclatura das memórias é um pouco diferente, mas dá para trabalhar também, tá? Eu já trabalhei também com esse Xsoft, só que ele não segue muito o padrão da maioria dos CLPs, tá? Por isso que eu não vou trabalhar com ele e há pouco tempo. O bom desse Xsoft aqui é que ele pode trabalhar com esse programa chamado Factor.io, que ele simula um ambiente 3D industrial, tá? Mas eu não vou trabalhar nessa aula porque já está acabando aí, não tem muito tempo, tá? Então não adianta aprofundar aqui no Factor.io e esse Xsoft aqui, tá? Mas são opções, né? Clique da VEG, Tweet Suite, Factor.io. Se eu não me engano, a Festo parece ter uma parte também que dá para trabalhar com linguagem Ladder e também o programa que o Thiago estava comentando. Eu acho que tem uma parte que dá para trabalhar com Ladder também, o Cadcimo, tá? Mas aí fica livre, né? Eu dei essa sugestão de programa para vocês. E aí eu vou dar uma explicada em cima dele como que a gente faz, tá? Eu vou dar um duplo clique aqui, que ele já está instalado na minha área de trabalho. Ele vai abrir essas duas telas, tá? Ele vai abrir essas duas telas. No caso, essa tela da frente...
Vamos ver, tomara que não dê pau aqui, cara. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Essa tela aqui da frente, pessoal, o que acontece? Ela não está instalado, mas ela traz alguns vídeos mostrando como que começa o programa, faz inicialização, tá? Como eu não fiz descompactamento de outras pastas, acredito que seja esse motivo que não esteja instalado, tá? E aí, essa daqui é a tela principal dele, tá? Você tem a opção de inglês e francês, tá? E aqui tem um modo de programação, um modo de monitoramento e também atualização de firmware PLC, né? Então esse programa da Tweet Switch ele serve para programar CLPs da Schneider, tá? Então e aí caso você precise fazer alguma atualização tem essa última opção aqui. Tá? Quando você entra no modo monitoramento, você não vai ter poder de alterar a lógica dentro do seu CLP. Tá? E quando você quer, além de monitorar, você quer também fazer mudanças na programação, você escolhe essa primeira opção. Tá? Então aqui você clica na primeira opção. Deixa eu colocar aqui. Beleza, aqui essa tela ela vai questionar se você quer registrar o programa agora ou não, tá? Eu não vou registrar agora, ele está falando aqui, ó, tenho 29 dias para usar. Se você clicar Now, ele vai, se você clicar aqui, ele vai abrir a tela para você fazer o registro. E se você clicar em Later, ele vai deixar para depois, tá? Então a gente tem 29 dias para utilizar sem precisar fazer registro no site dos caras, tá? Então vou continuar aqui sem registro mesmo. E aqui tem essas três opções. Tá? Caso você tenha um projeto já criado, você pode abrir, tá? Por essa opção ou também por recente projetos. Tudo bem? Aqui eu vou clicar em criar novo projeto. Ele vai dar aqui o nome. O diretório é a pasta em que está sendo salvo. Tá? É a pasta que está sendo salva. Se caso você quiser complementar com os dados, tem aqui autor, departamento, propriedade industrial, você pode fazer comentários aqui na parte de baixo, tá? Descrições, imagens. Então, assim, é a parte de documentação do seu projeto. Tá? Eu vou deixar aqui nesse padrão mesmo, MyProject, vai ser o nome do nosso projeto. Você preencheu com os dados que você quer, você aperta esse botão aqui embaixo. Ó. Tem esse botão aqui chamado Criar. No caso, ele está dizendo que já existe um programa com esse nome, porque eu fiz um teste ontem, né? Foi ontem, para ver se ia dar para rodar a simulação. Tá? E aí foi tranquilo, ele está perguntando se quer escrever por cima. Vou colocar que sim. Beleza, o projeto está criado, ele vai liberar essas outras abas que tem aqui em cima. Tá? Então vamos lá, o que é o Describe? O Describe, pessoal, ele traz o modelo do seu CLP, tá? Então, quando você vai fazer a programação de CLP, aquilo que você tem de físico, né, na sua mão, você tem que falar para o seu programa, no caso desse programa de configuração, quem que é o equipamento que você tem, tá? Por isso que ele traz aqui, ó, um catálogo, tá? Ele traz um catálogo com vários componentes que você pode montar seu CLP. Então, você vai montar conforme a estrutura física que você tem em mão. Tá? Aqui não há necessidade para a gente fazer isso, tá? Por causa que a gente não tem o CLP real, a gente só vai mexer na parte de simulação e vai atender tranquilamente esse modelo básico que vem aqui. Tá? Depois, aqui em Program, tá? O que vai trazer de informação aqui? Aqui em cima, quando você clica em Program, tá? Ele tem três abas, que é o Configurar, Programar e o Debug. Configurar, ele vai te trazer os dados em relação às entradas, tá? E saídas que ele tem, que esse CLP tem, tá? Em programa, a gente vai fazer a nossa programação de fato, tá? E em debug, a gente acaba enviando para o nosso CLP real,
tá? Aqui na parte de configuração, a gente tem mais 4 abas aqui na lateral, tá? Que é caso a gente queira fazer configuração de dados, tá? Definir proteções, configuração de hardware, tá? Então aqui a gente está nessa primeira aba, que é a configuração de hardware, tá? O que ele vai trazer aqui de informação? No caso, você percebe aqui, ó, que ele está selecionado com uma parte verde em volta, esse elemento. E aí, aqui embaixo, ele está mostrando qual que é o endereço dele, e aqui traz uma descrição, tá, do que contém. No caso que ele tem 24 entradas de 24 volts contínuo, ele tem 16 saídas a transistor que fornece até 0,3 ampere, tá? Então ele está trazendo informação desse carinha aqui. E aqui embaixo ele traz o nome das suas entradas, né? Então aqui tem a tabela de entradas e saídas. A tabela de entrada contém todos os endereços, qual que é o nome que você vai utilizar, tá? Caso você, por exemplo, utilize símbolos, o que é símbolo? Vamos supor que essa entrada aqui, ela vai se chamar ligar, por exemplo, tá? Porque você vai utilizar ela para ligar um componente, vai ligar um motor, alguma coisa assim. Você pode utilizar símbolos também, tá? Então, na hora que você for chamar por esse endereço, por 100.0.0, tá? E esse endereço que está aqui, ele está na parte externa também do seu CLP. Na hora que você chamar na programação, você vai poder chamar ou pelo endereço i0.0 ou chamar também pelo nome simbólico, que é ligar. Os dois nomes ele vai aceitar que você chame esse elemento, tá? Então aqui ele vai te mostrar o nome de todas as entradas e também das saídas. Então aqui embaixo começa a parte das saídas, tá? Você pode utilizar nomes simbólicos também. E aí por cento que é 0.0, que é 0.1, tá? Normalmente, pessoal, a maioria dos CLPs tem essa estrutura de porcento, por exemplo, I 0.0, tá? O que significa isso? O que acontece? Normalmente, o bit, aqui a gente tem duas representações, tá? Esse zero do canto normalmente representa, na maioria dos CLPs, o bit, né? E aqui, esse daqui representa qual que é o word que ele está alojado, tá? Então, é na word porcento IW0, tá? E aí, no caso, ele seria o bit 0, né? O primeiro bit que você tem, tá? Então, isso é para fazer endereçamento, tá? No caso, endereçamento. E quando você utiliza %i, o %i, pessoal, ele é reservado para entradas físicas, tá? Somente informações que estão externas ao CLP que você vai utilizar o %i, tá? A mesma coisa é o %q. O %q ele serve para fazer acionamentos de dispositivos físicos também, tá? Aquilo que você tem no mundo real, tá? Além do %i e %q, pessoal, a gente tem mais tipo de dados, tá? O %i e o %q, eles são relacionados àquilo que é do mundo externo. Se a gente vir aqui em configurar dados, aplica, ele traz aqui, ó, memórias internas. No caso, esse %M0, M1, M2, e também todo esse conjunto que tem aqui de memórias, tá? São memórias internas do seu CLP. São memórias que estão disponíveis para você utilizar na sua programação, para te auxiliar na programação, tá? Mas que finalidade teria isso? Então, por exemplo, se você tem o seu CLP, né? Tá lá o seu equipamento, e ele trabalha, vamos supor, com um programa supervisório que tem lá o seu computadorzinho. O que acontece? Em vez de você, vamos falar assim, você quer ligar um motor, né? Você quer pegar e ligar um motor que esteja acoplado aqui ao teu CLP, né?
Então, o que acontece? Em vez de você utilizar um botão físico para fazer esse acionamento, você pode mandar um comando através de uma memória, né? Então, se essa memória ela estiver acionada, né, você pode configurar que quando essa informação entrar no CLP, quando você acionar essa memória interna do seu CLP, ele aciona o motor. Então, para programa supervisório, pode ser muito utilizado, tá? Além também de poder ser utilizado para auxiliar na sua programação quando você estiver escrevendo, tá? Então, %M no CLP da Schneider são memórias, são bits, tá? Então, M0, M1, M2 são bits. Além do M0, a gente tem MW, que são words, tá? O word, pessoal, tá? No caso, o bit é uma única unidade, tá? O bit. A M0, M1. A word, ela tem... Uma word tem 16 bits, tá? A gente tem MD, que é W Word, tá? Que ela tem 32 bits, tá? A gente tem a MF, que é 32 bits também. Só qual que é a diferença? A MF, ela é utilizada para variáveis flutuantes, tá? O que são variáveis flutuantes? Variáveis flutuantes são que possuem casas decimais, por exemplo, 10,54. Então, quando você tem números com casas decimais, você pode utilizar MF, %MF, para armazenar essa informação, tá? Que a estrutura de como ela vai enxergar esses dados é diferente da estrutura utilizada por MW ou por MD, tá? A KW, que está aqui no canto, e KD e KF, aqui é Word, Double Word e flutuante, tá? A diferença delas é que elas são constantes, tá? São variáveis que não você fez programação uma vez dessas variáveis, você não consegue alterar mais. Diferente da %M que você consegue manipular, tá? Então, caso tenha alguma informação que você não quer que seja trocada, não quer que seja deletada, não seja manipulada, você usa %K, que são constantes, tá? Ok? E aqui, pessoal, aqui em cima, ó, traz a quantidade máxima que você pode utilizar dessas MF e MD, tá? Faz tempo que eu não utilizo Tuido, mas da última vez que eu utilizei, essas memórias, MWord, MD e MF, elas partilham o mesmo local de memória, tá? Pelo que eu não estou enganado a última vez que eu utilizei. Então tem que ficar esperto. Por exemplo, se você vai utilizar, você vai lá e utiliza %MF0. Aqui dentro da MF0, ela tem 32 bits. Para isso, ela vai utilizar MW0 e MW1 para fazer os 32 bits, tá? E aí você vai lá e pega, vamos falar assim, que você vai lá e pega a MW1 em outro lugar. E aí você começa a ver uma variação louca nessa MW1. Mas por quê? Porque você utilizou essa MF, tá? Então, não somente o CLP da Schneider, mas outros CLPs também fazem isso. Muitas vezes muda a descrição, se é uma Word, se é uma W-Word, é uma flutuante, e eles estão utilizando o mesmo espaço de memória para aqueles tipos de dados, tá? Aqui em cima traz o limite, né? Então a MW, o máximo é 3.000, tá? A MD eu acho que é 2.999, deixa eu ver. 2.999 e MF também 2.999, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que... o %M é 256 o máximo, tá? De auxiliar que esse CLP fornece, tá?
Beleza. Então, aqui essas duas abas que eu mostrei para vocês, as memórias, tá dentro aqui da aba configurar, tá? Aqui na aba programar é onde que a gente trabalha de fato, tá? Depois que feita a configuração do seu CLP, você identificou quem é o seu CLP, se disse para o programa quem que é o seu equipamento, você já fez configuração de entrada e saída, aí você vem para a parte de programação. Pessoal, até aqui tá tranquilo? O Elvin entrou na sala também, o Gabriel, o Luiz, o Thiago já estava, né? Beleza. Beleza, pessoal. Então, aqui em programar é onde você vai fazer seus testes de lógica, tá? Então, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, tá? Aqui você tem o botão de iniciar sessão, qual que é a linguagem que está sendo utilizada, tá? Então, aqui, ó, eu clico sobre S, ele inicia uma sessão. Nesse programa, ele separa as sessões com essa tarja azul aqui em cima, tá? E quando você quer... E aqui o R ele tá... Deixa eu apagar essa imagem. Esse R e esse, tá? Eles estão fazendo referência à sua rank, onde você faz a sua programação de fato, tá? Essa questão de utilizar a sessão e utilizar o rank, ela tem mais finalidade de organização, tá? Da sua lógica aqui no caso, tá? Então, o que acontece? A rank é onde você vai colocar toda a sua programação, tá? No caso, ela é limitada pelas duas barras verticais da lateral e tudo que você tiver que fazer de programação você tem que fazer nessa linha, tá? Ah, não coube nessa linha, tá? Você pode acionar um dispositivo aqui na ponta que vai continuar na linha de baixo o seu código, tá? Quando você está selecionado, você percebe aqui, ó, que está em azulzinho a minha linha, tá? Então, quando ela está azulzinha assim, ela permite com que eu faça a programação. Por isso que esses blocos aqui, ó, eles estão habilitados, tá? Todos esses blocos estão habilitados porque essa linha está selecionada. Se eu clicar fora dela, deixa eu tentar clicar fora dela. Beleza, cliquei. Perceba que já ficou cinza apagado, ó. Ou seja, você não está sobre uma linha e não tem como você adicionar nenhum componente. É isso que ele está falando, tá? Então aqui, ó, vamos selecionar a linha. A gente tem o que aqui, tá? A gente tem contato normal aberto. O contato normal aberto, pessoal, ele é semelhante a uma chave normalmente aberta, tá? Que a gente trabalhou nas bancadas de eletropneumática e trabalhou também no FluidSim. O contato normalmente fechado, tá? Ele é semelhante também a um contato físico normalmente fechado, que quando você aperta, ele abre, tá? O que faz esse contato? Tá? Ele inverte o sinal. Então, por exemplo, se o sinal que está entrando nele for 0, como ele é um inversor, um contato inversor, a saída dele vai ser 1. Tá? Aqui não. Aqui se entrar 0 desse lado, aqui do outro lado não vai sair nada, vai sair 0. Tá? Se você entrar com nível alto, vai sair nível alto também. Tá? Então, esses contatos que a gente está se referindo, eles são utilizados para representar ou entradas físicas, que são representadas por %i, ou entradas internas, que a gente viu ali através do %m. Tá? Então, quando você quer manipular uma informação interna, né, que seria um %m,
ou você quer que um dispositivo externo trabalhe dentro da sua lógica, você trabalha através do %i. Tá? E aí você vai utilizar esses contatos na sua lógica e aqui que você vai fazer acontecer aquilo que você quer. Tá? As bobinas. Tá? Aqui a gente tem uma bobina que é representada por 2 parentes, tá? E também uma bobina inversora. É a mesma situação. Se entrar 0 aqui, ela vai ficar, a saída vai ser 0. Aqui, se entrar 0, vai sair 1, por ser inversora. Tá? As bobinas, pessoal, elas são somente utilizadas no final de sua lógica. Tá? Então, aqui na barra, você vai utilizar somente contatos. Contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. E a bobina somente é utilizada no final da sua lógica aqui. Tá? As bobinas, elas podem ser associadas. Tá? Essas bobinas podem ser associadas com %Q, tá? %M, mas não podem ser associados com %I. Tá? Por quê? Porque I ele representa a entrada física e essa bobina ela tem o objetivo de atuação. Então, se você relaciona ela com %Q, você está falando, ó, eu quero acionar um dispositivo externo. Então, você vai utilizar essa bobina para fazer o acionamento. Ou quer acionar uma memória interna. Então, você vai utilizar o %M para fazer o acionamento. Agora, o %I é uma entrada física. Tá? Então, não tem como acionar uma entrada física, porque você está monitorando somente aquilo que é físico. Né? Aquilo que é entrada física no seu sistema. Tá? Então, não tem como fazer manipulação. Tá? Além dessas, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui só para a gente entender mais ou menos como funciona. Tá? Então, eu vou colocar aqui um contato normalmente aberto. Tá? E vou colocar uma bobina. O contato normalmente aberto, eu vou chamar ele pelo %i 0.0. Tá? Você viu que ele já puxou aqui, ó, o nome simbólico, né, que é ligar, porque a gente já tinha feito isso na etapa de configuração. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? O que a gente vai falar nessa linha? Que se acionar em 0.0, a gente vai querer que seja acionado o elemento que está aqui na ponta. Tá? Então vamos colocar aqui para ser acionado que é 0.0. Ok? Beleza. Feito isso, o que a gente faz? A gente faz a compilação. Tá? Compilação para o programa seria aquilo que é uma linguagem gráfica, porque a linguagem ladder, né, formada por essas barras e vão ser formada por várias escadas de programação aqui embaixo, ela é uma linguagem gráfica. Então, o seu CLP ele não entende linguagem gráfica, ele entende somente número binário. Então, quando você faz uma compilação, você está, na verdade, fazendo uma tradução para o seu CLP, para ele entender o que você quer que ele faça. Tá? Então, para compilar, para a gente fazer essa compilação, a gente clica nesse papelzinho branco. Tá? E aí, se tiver algum erro, ele vai mostrar nessa telinha aqui embaixo. Tá? Essa telinha aqui embaixo dá para abrir. É só apertar essa flechinha e ele acaba estendendo aqui. Ó. Tá? Eu vou clicar aqui no papelzinho branco para fazer compilação. Quando ele fica escrito somente uma linha nessa parte, significa que não teve erro. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na simulação. Como eu não tenho equipamento real, não vai ter como eu fazer o quê? O debug, tá? Que é enviar para o meu CLP. Então, a gente vai vir aqui no S. O S é para simulação. Tá? Então, se eu clicar no S aqui, ó,
que vai acontecer? Ele vai abrir essa tela, tá? E essa tela é a simulação daquele CLP que a gente deixou, que a gente estava vendo as configurações de entrada e saída. Ele vai trazer as informações de entrada, tá? E também de saída que ele tem. Então, por cento em 0.0 até 0.23, tá? E a saída Q0.0 até Q0.15, tá? E aqui são entradas e saídas analógicas. Aparentemente ele tem uma entrada analógica aqui, tá? Aqui embaixo é onde eu faço a simulação de que eu vou colocar vou dar play no meu CLP, tá? Então nessa parte aqui, quando eu apertar esse botão, é como se o meu CLP já estivesse rodando, tá? Então apertei o play, vou dar um OK. Beleza, aqui é com esse símbolo apagadinho, cinza, é como se ele já estivesse rodando meu CLP, tá? E aí, para mim manipular, por exemplo, fazer acionamento de 0.0, eu faço através dessa telinha aqui, tá? Então, por exemplo, olha só, eu vou acionar em 0.0 aqui, ó. Quando eu apertei 0.0, aqui na parte que eu manipulo, ficou verdinho. E também aqui ficou verde, indicando que existe um fluxo de potência, existe um fluxo de energia, tá? Então, como só tem esse elemento e esse elemento, tá na lógica, o que ele entendeu? Que deu entrada de nível alto aqui, é para mim mandar esse nível alto para minha saída. Por isso que ficou verde. Quando está verde, significa que está acionado. E aqui, pessoal, olha só, tá verdinho também, tá? Significa que foi acionado. Na hora que eu apertar 0.0 novamente, desliga a saída e ela fica apagada, tá? Opa. Então, simulação é esse procedimento que faz, tá? Primeiro compila, a gente faz compilação por esse papelzinho branco, depois a gente vai na simulação, tá? Se não tiver erro, vai dar tudo certo, tá? Aí para parar a simulação é só apertar esse quadradinho e ele para aqui a simulação. Ele para o CLP, na verdade. E para sair da simulação você aperta o S novamente. Okay? Pessoal, por enquanto... Não, são 10 alunos, Elvio. Mais 4 estão presentes agora na aula online. Tá? Pessoal, tranquilo? Sim? Beleza. Outro detalhe, pessoal, é que a linguagem Ladder, tá? Ela é muito parecida com a linguagem RLS. Né? Então, por exemplo, essa linha que está aqui escrita, né, é semelhante a você ter, vamos falar assim, se colocar 24 volts, coloca um botão normalmente aberto, e aí vamos falar assim que você quer acionar uma lâmpada. Tá? E aqui 0 volts. Tá? Então, isso daqui, né, que eu desenhei, é semelhante a isso daqui. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, o CLP, você vai ter a parte de entrada, que eu vou escrever IN, a parte de saída, que é o Q, e aí você, por exemplo, você coloca um botão aqui externamente, né? 24 volts. Esse botão ele vai estar lá, por exemplo, na entrada I0.0, que é a entrada física. E aí acontece, e aí aqui na saída você coloca, por exemplo, uma lâmpada.
tá? Se você fizer isso daqui com o seu CLP, ele não vai entender que você está querendo, quando apertar esse botão, que seja ligada essa lâmpada. Para ele entender isso, você tem que fazer essa programação interna, tá? Essa linha que está fazendo aqui é o link entre a entrada e a saída, aquilo que você quer que o CLP execute, tá? Mas comparação, essa linha que eu fiz com lâmpada e fazendo acionamento é semelhante a isso daqui, tá? E as primeiras lógicas desenvolvidas, a linguagem ladder foi desenvolvida para os engenheiros acostumarem, né, com essa linguagem gráfica, tá? Para eles migrarem da linguagem Relais e vir para ladder, tá? Alguns exemplos, pessoal. Ligação em série, né? No caso que isso daqui é uma ligação em série, por exemplo, tá? Ligação em paralelo, tá? Para você fazer uma ligação em paralelo, você tem que clicar nesse chifrinho que tem aqui em cima. Você clicou, puxa para o lado que você quer colocar o paralelo, ele vai criar a linha. Está selecionado, está azulzinho aqui embaixo, aí você escolhe o contato que você quer pôr, tá? Você quer excluir a linha, tá? Você pode excluir também o contato aqui, excluir a linha, sem problema, tá? Tadã. Beleza, deixa eu ver aqui. Beleza, a gente já falou sobre as principais memórias, tá? Já falamos sobre contato aberto e fechado, vamos falar sobre o set reset, tá? E depois a gente vem para as observações de uso aqui. O set reset, pessoal, ele substitui contato de selo, tá? Então, vamos supor o seguinte, que quando eu apertar esse botão, tá? Eu quero que seja ligada, fique ligado, tá? Essa saída, mesmo que a entrada seja desacionada. Então, para isso, eu vou utilizar a memória set reset, que ela substitui quem? A memória set reset é semelhante a eu estar utilizando contato de selo, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou clicar sobre minha bobina, vou clicar sobre esse ícone do S. Beleza, nessa linha eu estou ligando essa memória, tá? O que acontece? Na memória set reset, eu tenho um ponto que eu faço acionamento e eu preciso de mais um ponto para fazer o desligamento, tá? Então, eu vou adicionar mais uma rank, tá? Para adicionar, eu venho, aperto esse botão. Adicionei. E agora eu vou adicionar um novo botão. E eu vou adicionar agora a bobina de reset, tá? Ok. Então, eu vou escolher uma entrada que não esteja sendo utilizada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.1, tá? Que não está sendo utilizada. E aqui o reset vai resetar quem? A memória que eu já tinha ligado, que é 0.0. Tá? Vou compilar e vamos simular aqui. Outro detalhe, pessoal, quando a gente faz compilação, clicando no papelzinho branco, tá? Percebe que ficou tudo verdinho, então tá tudo ok, tá? Não tem erro no código. Vou dar o play aqui embaixo. Então agora, ó, eu vou acionar 0.0. Os dois ficou verde porque é a mesma saída, né? Você vê que é o mesmo nome. E eu vou desligar essa entrada. Olha só, apertei. Agora a entrada não está mais acionada, mas a minha saída continua acionada.
tá? Porque o 7 reset ele tem efeito memória, ele fica armazenado. Então, em um único ponto da lógica, você aciona essa memória, essa saída, essa memória. E em outro ponto da lógica, você tem que fazer o desligamento. Para mim fazer o desligamento, só quando eu der um sinal de entrada nessa linha, tá? No caso aqui, se eu habilitar em 0.1, tudo bem? Então, eu vou habilitar aqui 0.1. Beleza, habilitei. Ele desligou a minha saída, tá? Deixa eu desligar aqui. Então, pessoal, eu poderia, o efeito set reset, como eu falei, poderia ter utilizado contato selo. Vou adicionar mais uma rung aqui. Tá? Um contato aberto, contato fechado, uma bobina. Contato em paralelo. Aqui vai ser o que vai ligar. E 0.0. Aqui quem vai desligar. 0.1. Aqui vai ser a memória a saída que eu quero acionar, no caso que é 0.1, tá? Então acontece. E aqui embaixo eu vou colocar o nome de que é 0.1, porque é um contato de selo, tá? Vou dar um compilar. O que aconteceu aqui, pessoal? Por esse botão eu vou acionar essa linha, vou mandar energia, tá? E vai acionar aqui 0.1. Só que daí eu preciso, se eu soltar o dedo do botão de ligar, ela ia desligar, que 0.1 não ia permanecer ligada. Para ela permanecer ligada, eu coloco aqui em paralelo com ligar o que é 0.1, como contato agora, tá? Então, aqui eu faço o acionamento como bobina e aqui eu uso essa bobina como contato, tá? Vocês veem que isso daqui, essa estrutura de que 0.1 que eu estou utilizando, é semelhante à utilização dos contatores, em que a gente tem várias entradas, né, normalmente fechada, normalmente aberta, e aí a gente faz a utilização, tá? Então é a mesma coisa, que a gente está fazendo como se fosse utilizar contatores aqui na nossa lógica, tá? Então acontece, quando apertar aqui, liga, e aí como ela está ligada, vai ligar a linha de baixo. Como que ela está em paralela, na hora que eu soltar o dedo do botão aqui, a energia vai vir aqui por baixo e vai deixar ligado, e quando eu apertar em 0.1, ela vai desligar, tá? Então o set reset, ele faz praticamente um contato de selo semelhante a essa lógica que eu coloquei aqui. Semelhante, tá? Vamos lá. Esperar um pouco. Beleza. Vou apertar aqui para dar play. Ok. Então vou ligar através de 0.0. Tá? Percebo que eu utilizei 0.0 na linha de cima também. Tá? Por isso que acionou que é 0.0. Agora eu vou desacionar. Percebe que agora ficou ligado. Né? Ficou verdinho por causa da linha de baixo. Está em paralelo. E para mim desligar eu pressiono 0.1. Que está em série. Né? No caso, e 0.1 está em série com a primeira parte aqui, né? Então, quando eu apertar, ele vai cortar a energia. Acionei, tá? A gente vê que está aqui a gente vê que está acionado. Aqui também dá para perceber porque é um contato normalmente aberto, mas aqui a gente vê que ela está apagadinha. Né? Por quê? Porque ela não está permitindo fluxo aqui na linha de baixo. Tá? E desligou que é 0.1. Ok? Beleza.
Eu acho que tá bom. Agora vamos lá. Parte de observação que eu tinha colocado, tá? Observação em relação ao contato. Pessoal, a quantidade. Vamos lá, vamos começar com observações aqui, tá? Contatos. Contato pode ser utilizado. Vamos falar assim: você pode repetir o contato quantas vezes você quiser, né? Então, por exemplo, eu utilizei 0.0 aqui em cima, utilizei aqui embaixo. Se eu quiser utilizar em outro ponto aqui na lógica, eu posso colocar aí 0.0 novamente. Não tem problema nenhum. Posso utilizar quantas vezes eu quiser esse contato. Seja ele normalmente aberto ou seja ele normalmente fechado. Eu poderia ter utilizado aquele como um contato aberto e ter utilizado aqui embaixo como um contato normalmente fechado, tá? Um contato inversor. Então, assim, você pode utilizar à vontade na sua lógica a questão de contatos, tá? A questão da bobina, tá? Existem CLPs que permitem o que eu vou falar agora, mas a maioria de regra acaba não permitindo, que é o quê? Tá? A bobina, ela só permite você acionar em um único ponto da lógica. Então, por exemplo, você deu a essa bobina o nome que é 0.1. Então, o único ponto que você pode acionar e desligar o que é 0.1 é nesse ponto aqui, tá? Você não pode repetir esse contato em outras partes da lógica, tá? Ficar colocando Q 0.1 lá embaixo. Isso não pode, tá? Única situação que é permitida você repetir mais de uma vez é no set reset, porque um ponto aciona e outro ponto desaciona. Fora set reset, bobina com aquele nome somente uma vez. Agora, você quer utilizar os contatos que quiser do ponto 1, não tem problema. No caso que eu utilizei somente um. Se eu colocasse mais uma linha e quisesse colocar lá barrado que quiser do ponto 1, não tem limite, tá? Como contato, não tem limitações, pode utilizar à vontade, tá? Outro detalhe que eu comentei na outra aula, mas só lembrando, tá? A linguagem ladder, ela é uma linguagem que ela lê da esquerda para a direita, tá? E de cima para baixo. Então ela sempre vai ter essa sequência de leitura, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que você está utilizando set reset. E aí, vamos falar que na linha aqui de cima, a primeira linha você manda ligar, você manda resetar. E aí passa a sua programação enorme. Lá embaixo, você manda setar. Tá? E aí, o que acontece? Você vai lá e dá o comando para resetar, mas não desliga. Né? Porque aqui embaixo está mandando ligar. O que acontece? A gente viu que o scan tem uma sequência. Primeiro ele verifica as suas entradas. Depois ele verifica o seu programa, que é esse daqui que a gente está manipulando. E depois atualiza a saída. Então, como ele tem essa sequência, primeiro lê essa primeira linha, depois segue para baixo, esse acionamento para desligar que você está fazendo aqui em cima não vai adiantar de nada, porque o que vai valer vai ser a última parte da lógica que você está mandando ligar, tá? E aí não vai nem piscar, na verdade. Não vai acontecer nem de piscar, porque ele segue essa ordem. Lê a entrada, vê o que você está querendo fazer no programa e aí depois que ele atualiza as saídas. Então, quando ele terminou de ver o seu programa, viu que o último comando é para deixar acionado, ele vai deixar acionado. Tá? Não vai nem piscar. Ok? Detalhe. Bobinas, pessoal. Você pode ligar várias bobinas em paralelo. Então, se quiser acionar várias entradas aqui em paralelo, você pode acionar. Por cento que 0.2, que 0.3, tá? Isso daqui pode fazer à vontade. O que ele não permite? Você ligar em série, tá? Não tem como ligar bobinas em série nessa linha. Você só consegue ligar contatos em série, tá?
Até mesmo na parte física, o que acontece se você ligar duas lâmpadas em série? Você vai ver que a tensão ela acaba dividindo. E se você tentar ligar contatores em série, porque bobinas são semelhantes a contatores, você vai perceber que nem liga contador, nem fecha o contato, porque ele precisa daquele 220 volts. Então você coloca dois contatores iguais, que precisam de 220, vai dividir a tensão ao meio de 110, não vai conseguir nem acionar o seu contador. Tá? Então não tem como fazer isso. Tá? Você pode utilizar, eu já tinha comentado, mas você pode utilizar aqui para acionar memórias internas, tá? A bobina, M0, por exemplo. E aqui você, por exemplo, coloca M0 também, para manter ligado, você pode fazer isso. Então, quando a gente rodar a nossa simulação, ele vai rodar. Ele vai ligar a memória, né? Só que a memória ela não tem efeito externo, tá? Ela não tem efeito externo ao CLP. Ela acaba servindo para te auxiliar na lógica, manipulação de dados, mas atuar no motor não consegue. Você pode até utilizar a memória para ligar o motor, tá? Mas ela em si é somente interno CLP. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou aqui acionar 0.0 e vai ligar a memória, tá? Mas aqui na parte de saída a gente não vai ver nada, tá? Então deixa eu acionar aqui, ó. Acionou a memória. A gente está vendo esse primeiro acionado por causa dessa linha de cima, tá? Que a gente fez aqui o nosso código. Mas essa M0 aqui não tem como ver externamente ao CLP, tá? Como eu disse, você pode utilizar a memória interna através de um programa supervisório para ligar um motor, né? E aí você coloca aqui, por exemplo, que vamos falar assim, você faz uma linha em que você coloca uma memória por cento M0 para acionar lá por cento Q 0.0, beleza? Você pode fazer isso, tranquilo, você vai conseguir acionar, tá? E aí, em vez de ter acionamento internamente no CLP, você pode utilizar um programa supervisório para acionar aquela memória interna, tá? A quantidade de bobinas e contatos que você pode utilizar, pessoal, está limitado à memória do seu CLP. Então, assim, o limite é a capacidade da sua CPU aí para estar utilizando, tá? Eu não me lembro se eu esqueci de mais algum detalhe assim inicial. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é só. Principais memórias a gente já comentou sobre algumas, né? Aqui, principais memórias que eu queria falar para vocês é o %i, o %m e o %q, tá? No caso, se você escrever errado, você pode ter problema de sintaxe. Por exemplo, se eu, em vez de colocar %i0.0, colocasse i0.0, olha lá, ele deu uma mensagem de erro, tá? Então, esse tipo de instrução é inválida, né? Ou o endereço ou o símbolo está errado. Por quê? Porque eu tentei colocar somente i0.0 e não é esse o nome do endereço. O nome do endereço é %i0.0. Tá? Então, ele não conseguiu identificar i0.0. Porque se você tira o %, ele identifica que aquilo lá pode ser um símbolo. Né? E aí, símbolo, se você não tiver registrado, ele não vai conseguir puxar. Por exemplo, a gente cadastrou ligar. Então, se a gente colocar aqui, ó, ligar, ele vai conseguir puxar. Agora, eu vou colocar desligar, que eu não fiz cadastro. Tá? Desligar. Deu certo, mas aqui, ó, não tem endereçamento. Ó. Aqui embaixo ele mostra que não existe um endereço ligado com esse contato, tá? E aí provavelmente você vai ter que arrumar esse probleminha aí, ó. Já deu erro, ó.
Cliquei para compilar. Ele deu mais de uma linha aqui embaixo. Ó. Se a gente for ver o que está acontecendo, o símbolo desligar não está resolvido, tá? Então, deu pau. Ok, pessoal? Tiago, a sua dúvida era em relação a esse exercício que já estava no Moodle, que eu mostrei hoje, né? Bom, eu acho que sim. O Thiago deu uma... Acho que não... O professor, era esse mesmo. Tá. Então vamos lá, calma aí. Sair, cancelar. Eu tinha que ter passado um para copiar a linguagem. Eu tinha que ter mudado o exercício, ter deixado para mais tarde, mas tá bom. Tinha que ter passado outro exercício. Então, pessoal, acontece. Essa atividade aqui, tá, é somente uma atividade de simulação, tá? Então, aqui, ó, faça com que o motor seja acionado quando você apertar o botão ligar e assim permaneça. E aí, quando você apertar o desligar, ele, aqui está errado, né? Seja desacionado, né? Seja desligado. Se o motor estiver desligado e for pressionado o botão de jogue, faça com que o motor gire enquanto o botão estiver pressionado. Então, acontece. Esse ligar, desligar, jogue e que 0.0, contador do motor, você vai fazer na linguagem ladder. Você vai associar com aquela simbologia que eu passei, tá? Na linguagem ladder. Tá? Então você não vai fazer duas etapas. O que seria duas etapas? Eu pego e desenho externamente como que é a entrada no CLP, né? Fiz lá o desenho de como que é externamente ao CLP. Agora eu vou mostrar internamente como que é a lógica, o que vai acontecer. Não é isso, tá? Isso daqui é só na linguagem ladder, tá? Uma simulação na linguagem ladder. Então você vai associar I 0.0 com um contato, 0.1 com outro, jogue, o contator com uma bobina, tá? E vai fazer a lógica acontecer num ambiente de simulação. Pode ser o tweet switch, pode ser o clique da VEG, pode ser o da Siemens. Se for diferente do tweet switch, eu peço que tire foto, tá? Porque às vezes eu não estou com esses programas instalados no meu computador. Então tira um print, no caso no ambiente que você utilizar de CLP diferente do tweet switch, tá? Mas pode ser no clique da VEG, pode ser no da Siemens, pode ser no da Rockwell, tanto faz. Aí vocês ficam à vontade, tá? Mas qual que é o objetivo desse exercício, tá? Se você apertou esse botão ligar, o Q0.0 vai ficar ligado. Mesmo que você solte o dedo do botão. Soltou, ele continua ligado. Você apertou desligar, ele desliga, tá? E aí, caso ele esteja desligado, enquanto você segurar esse botão de jogue, esse cara aqui vai estar rodando. O Q0.0 vai estar ligado. Se você soltar o dedo, aqui também para, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, considere que todos os botões aí são de impulso. Todos os contatos aí estão sendo utilizados, tá? Na verdade, eu tinha que ter passado outro exercício, mas vamos ver. Talvez eu passe na próxima aula, que era mais para fazer associação entre linguagem relé e ladder, mas acabei não passando, acabei lembrando desse. Talvez uma pancada um pouco maior para quem não é da área aí, acaba pesando, tá? Pode fazer numa folha avulsa, sem problema nenhum. Fazendo a linguagem gráfica lá, tá tranquilo, tá? Aí é só não esquecer de colocar os nomes, né? Que eu já deixei descritos 0.0,
que 0.0, tá, não sei o que, tá? Uma dica para resolver esse exercício, pessoal, utilizar memória interna, tá? Uma dica aí, vocês vão utilizar esses contatos que eu passei, mas uma dica para resolver esse probleminha é utilizar uma memória interna, vou deixar como dica aí para facilitar a galera aí. Esclarecido, professor. Beleza, Thiago. Você está fazendo aí? Até quando as aulas? Cara, então, vamos lá. Deixa eu pegar o... Deixa eu compartilhar aqui novamente. Se eu não me engano, tem essa e mais duas, né? (16 de dezembro, recuperação). Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Então, semana que vem, dia 3 de dezembro e dia 10, né? Provavelmente vai ter somente mais uma atividade, tá? Provavelmente dia 3. Dia 10, eu acabo fazendo fechamento de nota com vocês, tá? Então, por isso que dia 10 não vai ter nenhuma atividade mais. Esse vai ser o penúltimo exercício, né? Que eu estou passando. Dia 3 de dezembro vai ter mais uma atividade. E aí acabou, tá? Então, essa semana aqui, né, de recuperação, pessoal que não fechar a nota, a gente acaba utilizando, tá? Essa parte do dia 20 a 22 é conselho de classe, que já não tem mais o que fazer. Então, até o dia 17 de dezembro tem salvação para quem não entregar as atividades. Agora, quem está entregando certinho as atividades, eu acho que eu já devo ter até publicado para vocês no Moodle, não publiquei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu acabei fazendo uma lista de como que está a entrega das atividades até o momento. Eu acho que eu não coloquei, eu tenho que colocar para vocês verem, tá? Mas eu fiz um levantamento de quem já entregou as atividades, de como tá? Mas eu não, pelo jeito eu não coloquei aqui no Moodle, tá? Então tem que colocar essa lista. Mas vai ser baseado, a fechamento de nota vai ser baseado na entrega das atividades, tá? Se tiver entregue tudo certinho, não vai ter problema não. Tá? Então semana que vem vai ser o último conteúdo teórico que eu vou passar. E também última atividade, e aí dia 10 é só fechamento de nota. Posso ficar à disposição para vocês, mas só para alguma dúvida de aluno que não está batendo nota, não está fechando, alguma coisa assim. Ok, pessoal? Tiago, vai depender, cara, eu fiz basicamente baseado na entrega de atividades, né? Não teve avaliação, a gente não fez prova, tá? Então, se o cara entregar tudo, tá tranquilo, tá? Tem aluno que fez junto um com o outro aí, e aí acabou até colocando, tipo assim, entregou com o nome de outra pessoa. Aí eu tô cobrando em cima. Ô, Tá? professor, eu acho que se eu tiver essa dessa semana que eu estou em atraso, se eu tiver mais uma, olhe lá ainda. Mas, só para abrir um parêntese, eu fiquei sabendo do fato que, felizmente, o computador do Matheus ele não é um computador preciso para fazer essas coisas, sabe? E aí ele vem um final de semana, aí vamos colocar em dias as atividades. Acabou, mesmo eu salvando. Eu falei, Matheus, o exercício está aqui, é dessa forma.
segue o passo a passo, ok. Só que o meu computador, como está logado na minha conta Google, aí ele falou assim, muda. Não, não tem que mudar. Ainda apareceu meu nome, você entendeu? Só que eu cobro ele, falo, Matheus, tem que fazer, dá um jeito. E acabou pecando nessa parte. Porque o Fluidsym não tem como o nego burlar. Isso é fato. Então, Thiago, a questão é a seguinte, não tem como eu controlar se vocês vão fazer junto ou não, e também eu não vejo problema nenhum em fazer junto, tá? Mas a entrega é individual, tá? Pode fazer até mesmo no papel. Se eu não me engano, o Gabriel, a maioria das atividades do Gabriel, acho que está sendo entregue no papel, tá? Isso daí não tem problema nenhum, tá? Mas, assim, né, eu já conversei também, pessoal, eu não me engano se era o Matheus ou se tinha mais aluno com esse problema, tá? Mas já passei como fala, já falei com o aluno, também já falei com o pessoal do conselho, no dia que teve conselho, tá? Em relação a essa situação, tá? Mas se entregou as atividades ali certinho, não vai ter erro, tá? Só esse detalhe. Pessoal, obrigado pela presença e até a próxima. Beleza, professor? Boa noite. Boa noite.